Oi gente, meu nome é Ana Karine, esse é o meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo, compartilhar um pouco do meu devocional de hoje. Hoje eu li o livro de Filipenses e Colossenses e eu quero falar sobre sermos um cristão irrepreensível. E o primeiro versículo que eu vou ler tá em Filipenses 1, o versículo 9 e versículo 10, que diz assim: A minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor, que ao mesmo tempo continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual, pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda a clareza a diferença entre o que é certo e o que é errado e sejam intimamente puros, para que ninguém possa censurá-los, desde agora até que Cristo volte. Em vários versículos do livro de Filipenses, e que eu vou ler depois com vocês também, fala sobre sermos um cristão irrepreensível, sobre a gente entender a diferença do que é certo e do que é errado. Tá, mas como que a gente faz para entender o que é certo e o que é errado? A gente precisa ler a palavra, porque na palavra é o nosso manual de instrução. Quando a gente compra algo novo, quando a gente compra, por exemplo, um móvel, um guarda-roupa ou um eletrodoméstico, vem um manual de instrução que diz exatamente como que a gente faz para usar aquilo e o que fazer caso dê algum problema. Se deu algum problema, a gente precisa ligar para a autorizada ou para a loja que compramos. E exatamente é da mesma forma, só que com as nossas vidas. A Bíblia é esse manual de instrução. Como eu sei que aquilo que eu estou fazendo é certo ou é errado? Eu preciso me basear na palavra. É bom a gente ter pessoas de referência que conhecem a palavra para nos ensinar. Tem vários pregadores e a gente encontra várias palavras que as pessoas nos ensinam como ser verdadeiros cristãos. Mas a Bíblia tem o suficiente. Mesmo quando eu tenho pessoas, eu preciso ter o meu relacionamento com Jesus. Eu preciso ter a minha comunhão com Jesus para ser realmente um cristão irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? O significado da palavra irrepreensível é um adjetivo que se refere a algo ou alguém que não pode ser criticado ou censurado. É um termo que carrega uma conotação de perfeição ou excelência, indicando que essa pessoa ou ação é digna de admiração e respeito. Então, ser um cristão irrepreensível é ser um cristão que ninguém pode criticar, que você vive baseado na palavra, que as suas atitudes são baseadas na palavra e que as pessoas, ao olharem para suas atitudes, elas vão saber que você é uma pessoa cristã. Agora vamos ler Filipenses 2:15, que diz o seguinte: De modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus, num mundo de trevas e cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem como se fossem estrelas do universo. No versículo 14 ainda diz assim: façam tudo sem queixas e sem discussões. E aí começa a dizer, para que ninguém possa criticar vocês, para que ninguém possa censurar o que vocês fazem. E se a gente volta no versículo que a gente já leu, ele fala que a gente precisa ser cheio de amor. Quando nós somos pessoas cheias de amor, a gente se torna um cristão irrepreensível, porque o amor faz a gente ter empatia, faz a gente ser bondoso, faz a gente ter paciência. E aí, se a gente busca na palavra, a gente vê as características lá em 1 Coríntios 13, é o capítulo que fala sobre o amor. É o capítulo que fala assim, as características do amor. E são características que são relacionadas a Deus, e quando a gente tem Deus dentro do nosso coração, quando a gente aceita Jesus para morar no nosso coração e realmente se permite ser transformado, o amor passa a fazer parte do nosso caráter. Então, ser um cristão irrepreensível é ser uma pessoa com caráter, além de ser cristão, mas em todas as áreas da nossa vida. Tem outro versículo, que é Filipenses 3, o versículo 6, que fala assim, calma aí, deixa eu achar o 6. Aqui. Eu era sincero a ponto de perseguir grandemente a igreja e procurava obedecer minuciosamente até o extremo de cada preceito e regulamento judaicos. Ou seja, obedecer minuciosamente. O que é isso? Obedecer ao máximo aquilo que está sendo ordenado. Depois, Paulo, que escreve essas cartas, Paulo e Timóteo, eles escrevem juntos para a igreja de Filipenses e para a igreja de Colosso, e eles falam que a gente precisa ser irrepreensível, que a gente precisa obedecer. E ele fala assim, eu fico feliz que vocês obedecem, mas eu quero ficar mais feliz ainda sabendo que vocês obedecem mesmo quando eu não estou aqui. Ou seja, obedecer ao Senhor é além do que as pessoas veem.
É você falar, você fazer e obedecer ao Senhor no seu íntimo. Então, gente, isso foi muito forte para mim, porque durante o livro de Filipenses, né, na versão do meu aplicativo da Bíblia, usa essa palavra irrepreensível, e foi o que me chocou mais, porque durante 3 vezes repete isso, no versículo 9 e 10 do capítulo 1. No versículo 15 do capítulo 2 e no versículo 3 do capítulo, no versículo 6 do capítulo 3, fala essa palavra irrepreensível. E eu quero ser uma cristã que é irrepreensível, uma cristã que as pessoas olham e dizem, realmente essa pessoa tem Jesus no seu coração. As suas atitudes denunciam isso. E eu sei que essas cartas foram escritas para igrejas de muitos anos atrás. Mas por que está na Bíblia? Porque o Senhor sabia que a gente ia precisar disso. E Ele fala no meio de um mundo que tem desonestidade, que tem pessoas desonestas e obstinadas. Brilhem como estrelas do universo. Nós precisamos fazer a diferença. Eu tenho um versículo tatuado, que é o versículo de Mateus 5, 13 e 14, que diz pra gente ser o sal da terra e a luz do mundo. E eu tatuei esse versículo para ser um lembrete todas as vezes que eu olhar para essa tatuagem, que eu preciso fazer a diferença. Assim como o sal faz diferença na comida, assim como a luz faz diferença entre as trevas, eu preciso ser a diferença da vida das pessoas. E eu preciso viver uma vida como Paulo escreveu, que procurava obedecer minuciosamente. Eu preciso ser obediente, eu preciso ser amável, eu preciso ser bondosa. E como que eu vou aprender a fazer isso? Lendo a Bíblia. A minha é bem bonita, ó, rosinha, com flor. Eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer do Senhor para que eu possa ser uma cristã irrepreensível. Isso foi muito forte, eu decidi gravar porque depois eu tenho um acesso mais rápido ao que eu senti nesse momento. Mas ele fala, né, no 14, fazer sem murmuração, versículo 14 do capítulo 2, fazer sem queixa, sem discussão, de modo que ninguém possa censurar aquilo que a gente faz. E todos os dias a gente precisa melhorar. E o último versículo que eu vou ler tá lá em Colossenses 1, o versículo 22, que diz: contudo, agora ele fez vocês voltarem a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte. E agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus. Ou seja, o sacrifício do Senhor, de Jesus Cristo, nos aproximou de Deus. E, como resultado, trouxe vocês à presença do próprio Deus. E vocês permanecem firmes diante dele. Nada mais havendo contra vocês, não tem nada mais contra a gente. Isso é, livres de qualquer acusação. Em outra versão diz que nós somos inculpáveis, porque o Senhor já pagou o sacrifício. A gente não tem mais culpa, a gente já é livre do pecado. Então, qual motivo seria maior do que esse para não ser um cristão inculpável? Então, o que eu quero que vocês entendam, que foi o que eu entendi. Eu preciso andar na linha. Eu preciso fazer como Jesus ensinou. Eu preciso fazer da forma que Paulo nos ensinou. Ele deixou tudo detalhado, ensinando como que a gente devia fazer. Não só Paulo, né? Outros escritores que escreveram a Bíblia. E a Bíblia é a palavra do Senhor. É sagrada, ou seja, é uma coisa que é santa. E ele fala que nós precisamos ser santos assim como Cristo foi santo. Nós precisamos ser amáveis. Em vários versículos fala sobre a forma de ser servo. Eu escrevi tudo no meu caderno. E fala sobre a vida velha e a vida nova em Colossenses também. Fala sobre a maneira da gente falar. E se vocês quiserem não, né? Calma que eu não sou tão blogueira assim. E eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os versículos que falam sobre, que são referências para tudo que eu falei aqui, para que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês possam buscar nesses versículos. Mas como ensinamento de hoje, que eu quero que fique para mim e que eu espero que fique para vocês, ser irrepreensível, andar na linha, fazer certo, fazer conforme o Senhor mandou. E a palavra que Paulo usou foi minuciosamente, ou seja, com muito cuidado, com muito zelo, com muito amor, fazer com excelência, fazer sem reclamar e viver uma vida digna de um cristão, viver uma vida cumprindo os ensinamentos que Cristo deixou pra gente. É isso, um beijo e até a próxima.